como eu falei aqui na abertura do programa, nós tivemos no último dia 2 de março, no sábado, aí a abertura do mês, da programação das celebrações do mês do autismo. Tivemos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e seguimos durante todo o mês de abril, né, com a conscientização mundial. Isso não é só a nível nacional, hein? A nível mundial de autismo. Já temos falado muito aqui da importância de nós darmos atenção a essa questão do autismo. Ainda tem muitas pessoas que têm desconhecimento, muitas pessoas, há alguns anos, era muito difícil, né, a pessoa ter essa facilidade para diagnosticar o autismo, né? Hoje, as pessoas com mais conhecimento já têm certa facilidade, mas ainda assim ainda causa muita dúvida. Por isso que nós convidamos o Gilberto Barroso, o Gilberto que é presidente do programa de Criança para Criança, o Gilberto que trabalhou em diversos segmentos, mas se especializou no Pay TV, atuando desde o seu início no Brasil. O Gilberto distribui aí HBO e foi até diretor da Sony Pictures. E vamos falar também a respeito, então, do programa de Criança para Criança. Daqui a pouco eu falo mais aí das outras especificações e qualificações do Gilberto, ele que muito gentilmente atendeu aí o nosso convite. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco o nosso pensamento. Pois nós temos aí, estamos fazendo um breve relato aí do seu trabalho, Gilberto. Em 2015, você largou o segmento de Pay TV para lançar o programa de Criança para Criança, né? O propósito desse programa é fazer com que crianças do mundo todo aprendam e compartilhem conhecimento de forma criativa e democrática, né? Quando se trata aí da gente difundir mais, falarmos mais sobre o autismo, também isso vem de extrema significância, né? Isso. Em 2015, a gente começou transformar o que era uma ideia, né, numa empresa. O Vitor, meu sócio, ele é um publicitário e teve a ideia de criar desenhos de crianças para outras crianças, né? Desenhos de crianças que a gente animava consequentemente, trabalhava junto com outras crianças. Por um acaso, a gente acabou indo para a escola e lá a gente percebeu qual o impacto que esse movimento traria para a educação, né? De uma certa forma, para poder resumir um pouco, imagina que tudo que foi criado no universo infantil até hoje, seja um livro para a criança ler, um desenho animado, qualquer material que tenha sido criado para as crianças, foi criado por adulto, né? E a gente inverteu essa ordem, a gente, de uma certa forma, deu voz às crianças. Porque na nossa metodologia, né, do Criando Juntos, do De Criança para Criança, o que a gente faz? A gente coloca a criança como protagonista, né? Na sala de aula, a criança é protagonista e o professor ele muda de papel, ele deixa de ser o cara que detém o conhecimento e passa o conhecimento para as crianças e passa a tutorar, a mentorar os alunos para que eles percorram um caminho, né, do conhecimento até chegar ao objetivo final, que é o conhecimento que o professor quer passar para as crianças. Mas esse percurso, elas que são literalmente as protagonistas, né? E isso, na verdade, deu voz às crianças, né? Falando rapidamente como isso acontece dentro da sala de aula, só para vocês entenderem o contexto, as crianças elas criam histórias, por exemplo, referente ao descobrimento do Brasil. São elas que criam a sua história sobre o descobrimento do Brasil, tutoradas, né, mentoradas pelo professor. Depois de criada essa história, as crianças elas decupam a história e criam os desenhos que compõem aquela história, né? E o terceiro passo seriam as crianças narrarem aquela história que elas criaram. Isso tudo é enviado para nós através da nossa plataforma. A gente recebe esse material e transforma todo aquele registro pedagógico que está atendendo na sala de aula numa animação, que na verdade é a história do descobrimento do Brasil, pensada, criada por crianças de uma faixa etária, que outras crianças da mesma faixa etária, ao assistirem esse conteúdo, vão entender perfeitamente, né? Então, esse é o conceito do Criando Juntos, né? E foi daí, né, foi desse ponto nas escolas, fazendo um trabalho muito reconhecido, não só no Brasil como fora. Nós ganhamos 2 prêmios na Finlândia, outros prêmios internacionais, fomos convidados a apresentar esse programa lá em Israel. Enfim, é um programa que traz uma visão diferente para a educação, né? Crianças que já nascem nativos digitais hoje, quando chegam na escola, no modelo ainda, daquele modelo da Revolução Industrial, né? As carteiras enfileiradas, o sinal da sala de aula, encontram uma certa resistência, né? Então, o que a gente fez
foi trazer para a escola algo que conversa com esses nativos digitais, que ameniza essa diferença entre a busca de conteúdo já tão disponível aí na internet, com aquilo que eles querem criar. Hoje, as crianças, o que elas mais querem fazer é criar conteúdo para a internet. A gente, de uma certa forma, direcionou isso para criar um conteúdo educativo e bacana. É o que elas se sentem confortáveis em fazer, e dessa forma também na escola o aprendizado ele retém muito mais o conteúdo do que ela simplesmente recebendo o conteúdo na sala de aula e depois tendo que decorar para fazer as provas, né? E de uma certa forma, né, Gilberto, uma maneira, uma forma da gente aproveitar melhor a internet, todos os recursos que a internet oferece para essas crianças, como você falou, já são aí as crianças que já nasceram na era da internet, já nascem com o celular na mão, já nós vemos bebês já sendo Isso. distraídos aí com o celular, então a gente, e tem muita coisa que não se aproveita também, então esse programa aí eu acho fantástico, aí uma maneira excelente de se aproveitar melhor, de que maneira os pais podem ceder à internet, ceder os aparelhos eletrônicos aí para os seus filhos, celular, tablet, né, computador, netbook, notebook também, e utilizar dessa melhor maneira possível com esse programa. Perfeitamente. Então, e em função da gente desenvolver um trabalho tão bacana nas escolas, né, e perceber que os alunos estavam gostando mais de estudar dessa maneira, retêm mais o conhecimento, a gente um dia conversando, a gente falou, pô, a gente podia levar esse tipo de conteúdo, esse tipo de metodologia para crianças que não têm acesso, né? Então, aí a gente procurou o GRAAC, né, e a gente começou a fazer oficinas no GRAAC. Nesse meio tempo, a gente recebeu a ligação de uma mãe que tinha conhecido o programa, o de Criando Juntos, né, nas escolas, e ela tinha dois filhos autistas, né, um severo e um mediano. E os meninos ficaram super com vontade de participar, de fazer da criação do programa, né, do Criando Juntos. Só que esse programa ele não está disponível ao público em geral, não é aberto ao público, né? Ele é feito através de escolas, né, grupos escolares ou grupos, né, instituições ou coisas do gênero. Até empresas que às vezes patrocinam para a gente colocar nas escolas. Mas, enfim, a gente não teria como atender aquela mãe e aquelas crianças, mas a gente super sensibilizado, né, com a atenção que as crianças deram para a gente, tudo mais, a gente, lógico, acolheu as crianças e deixou eles criarem, né, uma animação. E o que eu acho que é mais importante, acho que talvez até o tema dessa entrevista aqui, quando a gente fala de autismo, é o que eu falei no começo, a gente criou algo que dá voz às crianças. E uma das coisas que muita gente quer saber no autismo é por que a criança reage a certos estímulos, de que maneiras esses estímulos provocam essas reações. E como existe não existe uma ponte, às vezes, de comunicação entre o autista e a pessoa que está querendo entender esse movimento, né? Ela não consegue se expressar de uma maneira, às vezes, tão clara assim, foi que a gente percebeu que deixar ela falar da maneira dela, a gente conseguiu obter um monte de respostas. E isso não se reflete só em crianças com autismo, em qualquer criança, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, crianças especiais, crianças não especiais. Mas no que tange ao autismo, que é o assunto daqui, o que essa criança fez? O filme que ela criou e entregou para a gente foi uma coisa assim, foi uma surpresa para todo mundo, chamar Emoções no Autismo. Olha que coisa maravilhosa. E é ela contando como ela reage a certos estímulos, que quando ela fica brava, ela bate no irmão, quando ela fica confusa, ela faz isso. Ela passou a entender que todas as pessoas, às vezes, têm dúvidas, nem todo mundo tem certeza de tudo, que todas outras pessoas também podem desagradar outras pessoas, mas que no final ele quer ter compaixão, ele quer criar uma teia de amigos, né, que deem sustentação para a vida dele, né? Então, foi um filme maravilhoso, essa família fez mais de um filme, né, com a gente, e são filmes, assim, de extrema sensibilidade, né? A mesma coisa foram os filmes que a gente, que foram trabalhados dentro, por exemplo, da PAI, né? Eu me lembro do Vitor me relatando que uma criança, ela pediu, a gente pediu, né? Olha, a história é essa, os desenhos são esses, quem quer desenhar o quê? E uma criança bem assim, com uma síndrome bastante severa, ela começou a fazer um rabisco, ela desenhou uma pessoa e rabiscava com muita força o olho daquela criança com vermelho, né? E é óbvio, ela estava ali se expressando, mas da maneira como ela consegue falar, como ela consegue se expressar, né? A gente vê que muitas síndromes não dão repertório para a criança poder explanar ou dizer o que ela está sentindo, como ela sente, né? Então, às vezes você trabalhando
numa outra linguagem, onde ela cria a sua própria história, ela faz os desenhos, ou ela faz a narração, ou uma parte disso tudo, é uma maneira muito legítima e natural de deixar ela se expressar. E essa expressão ela vem de formas assim surpreendentes, né? A gente não imaginava que só deixar a criança criar, ela poderia criar tantas coisas importantes e assim, com referência, né, do que a gente vive no dia a dia. O Gilberto, para quem está nos ouvindo aí agora e tenha crianças nessas condições aí, e eu falo, né, eu sempre falo isso aqui, eu tenho um sobrinho que é autista e a gente nota essas dificuldades em expressar, e ele se expressa muito, isso através com desenhos, também criando vídeos, porque nós sabemos que os autistas, desenvolvem algumas habilidades aí que são fora do comum, então cria vídeo e tal, já é um adolescente, mas tem alguma dificuldade ainda em expressar o sentimento. Isso é muito bacana tendo esse recurso aí. E quem que pode participar desse programa, hein, Gilberto? Então, até o momento, são escolas, hospitais, né? São instituições, né? A gente não é aberto ao público em geral. Então, se você tem um filho que estuda numa escola X, você pode pedir para que a escola entre em contato com a gente e a gente vai lá atender e tentar fazer, de alguma forma, que chegue esse programa para essas crianças. Uma outra forma, como eu falei, são empresas que patrocinam grupos, né? Às vezes escolas, outros grupos que invistam, que querem investir nessa comunicação, né, mais aberta dos alunos. Tem empresas que contratam a gente para aplicar isso em escolas públicas, onde o poder público às vezes não consegue alcançar, né, não consegue enxergar, a gente não consegue fazer essa ponte de ligação. Então, onde os filhos dos operários estudam, eles acabam patrocinando esse programa nas escolas também, né? Então, infelizmente, hoje a gente ainda não é uma plataforma aberta para o avulso, né? Só para grupos. Mas inclusive eu ia perguntar, né, para quem não tem acesso, né, como assistir, como é que faz para assistir esse programa? Então, todo o conteúdo gerado nas escolas, nos hospitais, ou seja lá onde for, o que a gente entende é que são conteúdos educativos. Então, para quanto mais pessoas a gente puder alcançar e deixar disponível isso, melhor, né? Então, hoje, tudo que é criado é colocado nos nossos canais no Facebook, no YouTube. A gente tem uma plataforma que chama EncicloKids. Você acessa lá enciclokids.com.br, você vai ter todos os filmes gerados no De Criança para Criança, eles são indexados lá por ano letivo, por matéria, por temas, por conteúdos, por personagens. Então, é uma maneira de você encontrar bastante conteúdo. Inclusive, a gente tem bastante conteúdo em Libras e audiodescrição, né? Que foi, como eu passei por esse segmento aí de TV paga, né? De conteúdo para televisão, e eu percebi que muitos canais, muitos não, a totalidade deles, nenhum deles se preocupava com a inclusão de pessoas com alguma deficiência, né? Então a gente tratou de produzir também conteúdos com Libras e audiodescrição. Certo, bacana mesmo isso, né? Eu achei assim fantástica essa iniciativa, mas Uhum. alguns pais podem ter dúvidas ainda, né? Como acessar, como assistir, como participar do programa e até como entender realmente esse mundo, né? Como que uma criança, né? Como pode contar uma história, como você citou muito bem citado aí, olha, tem a história do descobrimento do Brasil, mas visto sobre essa ótica, né? De uma criança especial. Então que recado você deixa para os pais aí de crianças especiais que estão nos ouvindo agora e também assistindo? Tem muitos pais que nos acompanham aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Olha, o que eu falo é o seguinte, eu acho que um grande degrau que a gente ganhou, tanto no ensino público quanto no privado, foi as crianças poderem, com algum tipo de síndrome, poderem estudar junto com crianças, vamos dizer, sem síndrome nenhuma, né, para não dizer normais. E eu acho que uma coisa importante é que nesse passo não é só aceitar, né, dentro da escola a criança, é mais que isso, é a gente valorizar aqueles indivíduos, porque todos eles têm algo a dizer, todos eles são capazes de gerar sentimento, de sentir sentimento. Então, a hora que a gente conseguir dar ferramentas para essas crianças, elas vão conseguir se comunicar e traduzir tudo aquilo que a gente tanto anseia de ter como relação acontecendo. Agora, é, eu acho que assim é uma coisa, eu acho que é bater, né, no lógico, mas tratar com muito amor, obviamente. Esses conteúdos nossos, eles estão disponíveis, como eu falei,
tanto em canais pagos como o Zumu, que tem parte da programação com esse conteúdo, os canais todos de internet, né, como né, é, No YouTube. YouTube, eu ia te perguntar se era possível assistir pelo YouTube também, que é mais fácil, né, para os pais que não Sim, têm aí canais pagos. sim, você entra lá no dcpc.com.br, já tem nosso site, lá você tem todos os direcionamentos, ou no YouTube mesmo, o canal é de criança para criança, lá tem todas as animações que a gente já fez até hoje, né? Então, é de fácil acesso. A hora que você digitar de criança para criança lá, vai ter um monte. Tem também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas a ideia é essa, deixar o conteúdo disponível para que todas as pessoas consigam acessar. E é coisas assim, são filmes incríveis, incríveis mesmo, assim, surpreendentes. Fica o convite, então fica a dica então para esses pais então que querem conhecer o trabalho fantástico e maravilhoso do programa de criança para criança. Gilberto, quero agradecer muito a sua participação, essa tua disposição em nos atender, falar sobre esse assunto tão importante que é a educação para crianças especiais e saber também que elas podem ser inseridas também nesse mundo da internet aí aprender um pouco mais. Obrigada. Olha, eu que agradeço aos ouvintes e a você. É um prazer sempre estar aqui com vocês, podendo dividir os nossos pensamentos e as nossas façanhas aí pelo mundo da educação. Já deixo o convite para retornar aí a programação para falarmos mais sobre o assunto, esse assunto muito rico, Gilberto. Obrigado, um abraço. Um grande abraço. Esse então foi Gilberto Barroso, o Gilberto que é presidente do programa de Criança para Criança, né, falando então sobre o propósito desse programa, que é fazer com que crianças do mundo todo, isso aí como vai para a rede, né? Então crianças do mundo todo podem ter acesso aí aprender e compartilhar também, né? O que eles aprendem, nessas crianças especiais que têm dificuldade em se expressar, podem aí criar suas histórias de que maneira eles veem o mundo, né? E aí entrando em contato aí com o Gilberto, pode até aparecer, levar esse programa aí, então, para a internet. Quem não tem acesso, então, para os canais pagos em que esse programa ele é exibido, ele é veiculado, pode então acessar lá o dpc.com.br lá e já vai aparecer, tem um caminho ali para o YouTube também para assistir.